Olá, amigos professores, colegas da REME, caros professores do curso, Sidney, Taylor. Nós estamos agora na reta final de um conjunto de momentos muito intensos, muito interessantes, não é? E gerou muita necessidade de assimilação, de construção, de novas relações estabelecidas por meio das tecnologias. Eu diria, um momento extremamente rico, pedagogicamente falando, um momento de muito aproveitamento. Nós fechamos para essa semana um rápido posicionamento de cada um professor do curso. Eu, o professor Taylor, o professor Cid, cada um de nós fará uma apresentação brevíssima, com alguns comentários sobre as questões mais candentes que nos apareceram no desenvolvimento desse curso. Foi tão rápido, não é? Já estamos no final, na reta final. Não é? E temos uma tarefa ainda, que é exatamente esta, que nós estamos também realizando essa tarefa, que é a produção de um pequeno vídeo. Mas nós tivemos alguns elementos que eu acho que são relevantes capturar de volta para a nossa discussão aqui, principalmente no que diz respeito à questão das tecnologias da informação e da comunicação. E uma delas, que eu espero que tenha ficado, pelo menos como um ponto de alerta para todos nós, que é a questão de o professor apropriar-se ou não das tecnologias, utilizar ou não. Será que o uso de um computador, o uso de um celular, de uma câmera filmadora, é um elemento de menor importância hoje no contexto educacional? Ou será que, além disso, além de ser importante no contexto educacional, é importante por ser uma apropriação de um conhecimento da nossa época? Pelo menos quando nós discutimos aqui, lá na primeira aula, né, do primeiro módulo, primeiro tópico, e foi colocado, foi postado para vocês, que do ponto de vista da antropologia histórica, a discussão precisa tomar um outro rumo, que não apenas o didático-metodológico. Eu vou apenas resgatar algumas questões aqui. Por exemplo, é inegável que ao longo do todo o processo civilizatório da humanidade, que, relembro, possui 10 mil anos, é muito pouco isso, né? Estamos engateando, o Brasil tem pouco mais de 500 anos. No entanto, dá para a gente perceber, fazendo uma breve retrospectiva pontual, que todas as grandes mudanças ocorridas na história da humanidade se deveram à absorção, à invenção, à disseminação de um novo conhecimento, leia-se tecnologia, dentro de um contexto em que se vivia. Por exemplo, a questão do fogo, o domínio da técnica de obtenção do fogo, que se dá a partir de um determinado momento, ele não sempre existiu, não é? Foi objeto de muita atenção do homem primitivo, mas este domínio levou a um conjunto de outros comportamentos modificados, ou seja, modificação no seu padrão cultural de existência. Lembre-se do que disse Darcy Ribeiro: a sociedade se organiza num tripé, ela se assenta sobre um tripé. A organização social, que é a divisão do trabalho, o uso da tecnologia que é conhecimento, e o terceiro, o patrimônio simbólico, aquilo que a gente pode chamar de cultura também. Esses três elementos entrelaçados é que vão fazer com que a determinada época de vida, o homem, o ser humano, crie um novo conhecimento que vai provocar alterações na sua forma atual de vida. Alterações qualitativas e quantitativas. Eu falei do fogo, mas nós tivemos, por exemplo, os grandes sistemas de irrigação. Em determinado momento, nós tivemos uma revolução da irrigação, da agricultura. Levar água
quilômetros e quilômetros de distância. Né? Temos exemplos maravilhosos na história da humanidade. Isso foi uma grande conquista, assim como nós tivemos a conquista da forja do ferro, que propiciou a construção, a produção das armaduras, os capacetes, as espadas, os punhais, enfim. Vocês podem observar isso. A cada época nós tivemos sempre uma revolução que modificou o padrão de vida da humanidade. Não de todos ao mesmo tempo, mas toda a humanidade hoje, historicamente, passou pelos mesmos processos civilizatórios de todos. Alguns mais e outros menos. Aí reside uma questão importante para a gente pensar nela o tempo todo, que é a questão social. É a tecnologia social, é o governo. Ora, se todos passam por todos os processos, por que alguns estão ainda num processo tão pouco civilizado em relação a outros? Do ponto de vista de conhecimento, de tecnologia, do ponto de vista de padrão de vida, isso nos remete a um outro ponto deste curso, que foi muito importante. Eu, particularmente, achei um momento muito propício para introduzir o termo da necropolítica, trazido de uma maneira muito bonita, muito boa e profunda pelo pensador Achille Mbembe, de Camarões. Né? Vocês têm esse texto, é um texto denso, não é um texto fácil. Não é? No entanto, vocês têm também a entrevista da professora Márcia Tiburi, filósofa, que elucida muito bem essa questão e atualiza-a, trazendo para o contexto do Brasil de hoje, do mundo de hoje. Então nós tivemos essas discussões, não é? Nós reconhecemos esse processo civilizatório que se dá pela adoção de novas tecnologias. Por exemplo, o Brasil surge no contexto das grandes navegações dos séculos XV e XVI. As grandes navegações determinaram o redesenho de toda a humanidade. Por quê? Porque as grandes navegações permitiram o processo de colonização intensivamente. Isso se dá pelo controle dos ventos, das velas, não é? O controle dos instrumentos de navegação, coisa que Platão já falava lá atrás, não é? Sobre os kubernésios, os cibernéticos, os cibernésios, que é o controle de toda a comunicação existente num projeto. Por exemplo, uma navegação, uma nau, uma caravela, tem todo um sistema de comunicação e de organização, não é? De içar as velas e devolve as velas, e de navegação, observação das estrelas, que é extremamente complexo. A isso os gregos deram o nome de cibernética. E nós vivemos hoje uma questão cibernética. Não é? O mundo moderno surge exatamente desse momento da cibernética, da navegação. Mas nós chegamos a uma outra, talvez a mais importante, porque é a mais atual, que Darcy Ribeiro chamou de revolução termonuclear. É a revolução que deu origem à bomba atômica. E que alguns chamam a revolução da informação. Está correto também. Vivemos hoje este mundo das grandes navegações espaciais, coisa impensável no século XV. Era impensável no século XV a própria navegação das caravelas para fora do Mediterrâneo. Seria louco quem transpusesse, não é, os limites do Mediterrâneo para terras habitadas por monstros marinhos, deuses maus. Não é? E a humanidade supera tudo isso. Então nós estamos vivendo hoje um novo momento com a tecnologia da informação e da comunicação, com a tecnologia do ciclo do átomo, que permitiu a produção
do que vocês sabem que foi Hiroshima e que foi Nagasaki. Mas nós estamos nesse momento com uma alta tecnologia produzida pela humanidade e ao mesmo tempo essa humanidade produzindo fome, miséria, concentração de renda, morte. É aí que entra a oportunidade do termo necropolítica. Porque é ela quem vai mostrar hoje o que foi assunto discutido também neste curso. Economia versus vida. Então, pessoal, só para encerrar, a gente não pode ser muito extenso, vocês já utilizaram bastante da atenção de vocês com muito texto e muitos vídeos. Não é? Eu quero deixar minha satisfação muito grande com essa primeira experiência pedagógica da ACP em termos de utilização de um ambiente EAD 100% online, tá bem? Que naturalmente provocou alguns desequilíbrios cognitivos em termos de alunos saberem utilizar o mural, onde estão as atividades, o que é absolutamente compreensível. Mas no frigir dos ovos, não é? Eu penso que a gente sai desse curso com uma equipe, um grupo de professores, com uma excelente fluência tecnológica, em um ambiente, cada um tem uma sala de aula hoje, no seu celular, não é? Isso é potente, isso é muito importante, não é? E a gente já, a partir daí a gente pode começar a contaminar outros grupos, para que utilizemos a tecnologia na perspectiva antropológica. Porque se não fizermos assim, vou repetir uma frase que eu disse nas 2 aulas anteriores em que eu participei. Se não nos apropriarmos da tecnologia do nosso tempo, nós ficaremos para trás. Teremos uma inserção subalterna no concerto das nações. E nós não queremos isso. Um grande abraço, espero reencontrá-los e continuar esse assunto, tá bom? Tchau!